Sou o professor Fábio Frota, a gente está aqui nesse projeto aqui já há alguns anos, né? Coordeno aqui a equipe pedagógica também, e também sou professor de matemática, né? Já tivemos uma aulinha aqui esse ano, e vamos ter uma outra aula muito importante hoje, que a gente vai falar de porcentagem. Nós vamos encontrar muitas questões no Enem envolvendo porcentagem, né? Ou percentagem, né? Ou percentual. Tanto a gente pode falar porcentagem como percentagem. É muito comum você ouvir falar em percentual, tá? Galera, a gente tivemos aí uma aula, algum tempo aí atrás, e falamos um pouco sobre razão, não foi? Eu estou tocando muito nesse tema, razão. A gente teve uma aula de razão e proporção. Tivemos depois com o Gandhi uma aula de razões especiais. A gente falou de algumas razões como... Eu estou ouvindo muito barulho ainda, vamos começando a ficar em silêncio para a gente começar a prestar atenção, galerinha, ó. Vamos lá. Então, assim, ó, eu costumo organizar com os professores os assuntos, né, os temas, vamos falar assim, mais relevantes. A gente não vai, nem desejamos, né, que nesse nosso processo, nesse nosso curso, que são só os sábados, a gente aprenda todo o conteúdo de matemática que tem, né, na matriz do Enem. Não. Nosso objetivo não é aprender todo o conteúdo, até porque nesse tempo de aulas que nós temos, nós não conseguimos. Mas é aprender os conteúdos mais relevantes, os mais importantes, os que caem com maior frequência. Então, nós estudamos, né, os últimos Enems, dividimos por áreas e vemos os assuntos que são mais cobrados. E nesses assuntos vamos dar uma ênfase maior. Para você ter ideia, cada assunto que eu puxo para a gente trabalhar aqui, são assuntos que a gente vai encontrar aí 3, 4, às vezes até 5 questões no Enem. Então, essa parte de razão, proporção, regra de 3, porcentagem, tu vai encontrar, se eu pegar todos esses assuntos, coisa de umas 8 questões na prova do Enem, 8 a 10, que você pode resolver só usando proporcionalidade. Tá legal? Nós temos aí, dentro das competências, né, as habilidades que trabalham exatamente esse entendimento de proporcionalidade. Grandezas proporcionais, unidades de medida, tudo que tem a ver com proporcionalidade. E se você aprender bem isso, você não vai só fazer uma boa prova de matemática. Vai ter algumas questões de química em que você trabalha também com proporcionalidade. Né, quando você trabalha com cálculo químico, né, massa atômica, o mol, tudo ali é proporcionalidade. Na física também as fórmulas, a fórmula da força elétrica, a fórmula da força gravitacional, da massa, né, da força resultante, tudo tem a ver com proporcionalidade. Então, galera, a gente tem que estar muito antenado nisso aí, tá certo? A nossa porcentagem de hoje não deixa de ser uma razão, concorda? O que é uma razão na matemática, galera? O que é a razão? Divisão. Como é que eu comparo duas coisas? Normalmente dividindo. Por exemplo, eu tenho R$10 no bolso. O João tem R$5 no bolso. O meu dinheiro é maior do que o João? É. O meu dinheiro é 10, o dele é 5. Agora, quantas vezes maior? Aí, para eu saber quantas vezes o meu dinheiro é maior do que o dele, o que eu tenho que fazer? Dividir. 10 do meu dividido por 5 do dele dá quanto? 2. Então, o meu dinheiro é 2 vezes o dinheiro dele. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é assim, pessoal, para comparar grandezas, a melhor operação é dividir, tá certo? Professor, eu pensei que era subtrair. Eu também posso dizer assim, se eu tenho 10 e o cara tem 5, eu tenho 5 a mais do que ele. Tá correto, tá certo? Mas é muito comum nós compararmos em termos de quantas vezes é maior ou quantas vezes é menor, tá legal? Então, você consegue responder quantas vezes se você dividir. Quantas vezes 50 é em relação a 10? 5 vezes, né? 50 dividido por 10, tá legal? Então, a porcentagem, pessoal, é uma forma de fazer isso também. Só que a porcentagem, o percentual, é também uma razão. Só que é uma razão especial. É uma razão onde a tua fração vai ter que ter o denominador quanto? 100, tá certo? Se tu deixar a tua fração com o denominador 100, tu vai dar a tua resposta em percentual, em porcento. Por exemplo,
Se eu tenho 1 e o meu amigo tem 2, 1 em relação a 2 é que parte? É que fração? Não é metade? Não é 1/2? Metade seria 1/2. 1/2, o denominador é 2, beleza? Mas para o denominador ficar 100, eu teria que multiplicar por 50. Então seria, na verdade, o quê? 50%. Então você vai encontrar muito, pessoal, nos jornais, nos noticiários, nas revistas, nos outdoors, né? Sempre você vai encontrar muito essa história de percentual. A inflação está em tantos por cento, né? Então eu tenho que entender bem o que é esse porcento. Você vai encontrar o percentual em gráficos de pizzas, que você vai encontrar na prova do Enem, em gráficos de tabelas, né? Sempre você vai encontrar os percentuais em vários locais. Mas, por exemplo, na verdade, o que é o percentual? A expressão porcento vem do latim e quer dizer por 1 cento. O que é porcento? Por 1 cento. O que é 1 cento? 100. Então, sempre eu vou comparar em relação a 100. Então, se eu disser, por exemplo, grande liquidação, 20% de desconto nos artigos. Como é que é isso? Ó? 20% de desconto. Ó, 20% é 20 por 100. O que isso quer dizer? 20 por 100. A cada 100 reais, ele vai me descontar quanto? 20 reais. Então, se for 100 reais, é 20. E se for 200 reais? 40, porque você dobrou, vai dobrar também. Está aí a nossa proporção. Então, sempre que você falar em porcentagem, está na sua cabeça que o todo é 100. Mas nem sempre o todo é 100. Por exemplo, quanto é 20% de 80? Aí, como é que eu vou pensar agora? Ó? 20% é 20 em relação a 100. Só que eu quero 20% de quanto? De 80. Essas continhas mais inteiras, né, que terminam em 0, são mais fáceis de fazer. Porque você pode pensar assim, ó, 10%, né, 10 de 100. E 10 de 100 não é a 10ª parte, não é 1/10. Então, pense comigo, ó, se eu quero calcular 20% de 80, é mais fácil eu fazer assim, ó, quanto é 10% de 80? É a 10ª parte de 80, então é 8. Então, quanto é 20% de 80? O dobro de 10%, 16. Então, um cálculo mental que você consegue fazer, tá legal? Mas olha aqui uma coisa, ó, a porcentagem, quando eu vejo esse número aí, ó, 80%. O símbolo de porcento é esse tracinho, né, inclinado com as duas bolinhas em cima e embaixo. O que esse tracinho, que é o símbolo de porcentagem, quer me dizer? Que é 80 por 100. E esse por na matemática é a divisão. Então seria 80 dividido por 100. Toda vida que você encontrar o símbolo de porcentagem, você já sabe que vai ser dividido por 100. Agora, tem outras formas de eu escrever essa mesma fração. Se eu posso dividir em cima por 10 e embaixo por 10? Posso ou não? Ficaria quanto se eu fizesse isso? Ficaria 8 por 10. Então, 80 por 100 é a mesma coisa que 8 por 10. Tá legal? Se eu quiser dividir em cima por 2 e embaixo por 2, eu ainda posso? Posso. Vai ficar quanto? 4/5, né? 4 por 5. Então, 80%, 80 dividido por 100, 8 dividido por 10, 4 dividido por 5, tudo quer dizer a mesma coisa. Tudo é 80%. Professor, então posso dizer que 4/5 é 80%? Pode, porque 4 de 5 é o mesmo que 80 de 100. Porque para aquele 5 chegar em 100, eu multiplico por 20. Então, se eu multiplicar o 4 por 20, vai dar quanto? 80. Então, sempre são proporções, né? São frações que eu chamo de equivalentes. E se eu pegar o 4 e fizer a continha de divisão mesmo? 4 dividido por 5. 4 dá para dividir por 5? Não. Aí tu bota 0, né? Aí fica 40. Quanto é 40 dividido por 5? 8. Então, vai dar quanto isso aí? 0,8. Mais uma forma de escrever 80%. 0,8. Eu posso escrever em porcentagem, posso escrever em fração, tem várias frações que querem dizer a mesma coisa, e posso escrever em número decimal. Agora, se eu quero voltar do 0,8 para o 80%, é só fazer o quê? Multiplicar por 100. Quando eu tenho o número decimal e quero escrever em porcentagem, se a porcentagem quer dizer que você vai dividir por 100, se você quiser voltar, você faz o quê? Multiplica por 100. Se aquele 0,8 você multiplicar por 100, ó, a vírgula pula uma casinha, quando você multiplica por 10, fica 8,
mais uma casinha fica 80. Está claro? Qualquer número decimal pode ser escrito em porcentagem, bastando eu multiplicar por 100. Ou seja, bastando eu andar 2 casinhas com a vírgula. Está claro isso? 8%, como é que é? 8 por 100, que em decimal é quanto? 0,08. Ó. Se você pegar aquela vírgulazinha e andar 2 casas para frente, ó, dá exatamente 8%. É 0,8%. É 0,8 dividido por 100. Daria 0,008. Então, toda porcentagem pode ser escrita em decimal. E todo decimal pode ser escrito em porcentagem. Está claro isso? Outra coisa importante, ó. Se fosse 800%. Pessoal, uma coisa pode ser mais do que 100%? Pode, né? Eu posso ter um aumento de mais do que 100%. O que é 100%, pessoal? 100% é o que é o 100%? 100% não é o dobro, 100% é o todo. 100% é 100 dividido por 100. Quanto é 100 dividido por 100? 1. Então, 100% é 1. Tá legal? 200% que é o dobro. 200% é quanto? 2. Agora, se eu falo que uma coisa vai aumentar 100%, aí quer dizer que ela vai ficar o dobro, porque ela já é o todo e ela vai aumentar 100%, quer dizer, vai aumentar o mesmo tanto dela. Então, ela vai dobrar. Se ela vale X e vai aumentar 100%, ela vai aumentar o mesmo X. Então, ela vai passar a ser quanto? 2X. Aí dobrou. Tá legal? Então, quando eu falo dobrar, 100% não é dobrar. Aumentar 100% é que é dobrar. 100% é 1, é o todo. Tá claro? Sempre que eu pensar no todo, eu penso em 100%. E eu penso em 1. Sempre 100% é 1. Vamos para frente. Uma questãozinha bem tranquila. Ó. Numa sala tem 50 alunos, dos quais 30 são mulheres. Quantos são os homens? 20, né? Beleza. Primeira pergunta. Responda. Qual é a porcentagem de mulheres na sala? Responda aí. 50 alunos, 30 são mulheres. Qual é a porcentagem? Como é que eu faço? Porcentagem, pessoal, é uma razão, né? Mas é uma razão que o denominador tem que ser quanto? 100. Mas, pessoal, olha aqui uma coisa, ó. Sempre que eu vou comparar uma coisa com a outra, qual é a operação que eu faço? Eu divido. Sempre que eu quero saber quantas vezes uma coisa é da outra, qual é a operação que eu faço? Eu divido. Então, vamos convencionar uma coisa. Sempre que eu quiser saber qual é a porcentagem que uma coisa A é de uma coisa B, eu divido A por B. Então, eu quero saber quantos por cento as mulheres são da sala. As mulheres são quantas? 30. As salas são quantos? 50. Então, é só tu fazer o quê? Ó? 30 dividido por 50. Tá legal, pessoal? Sempre que eu quero saber quantos por cento uma coisa é de outra, professor, eu pensei que eu ia fazer uma regra de 3. Pode ser, mas eu acho mais fácil fazer assim, ó. Quantos por cento as mulheres são da sala? 30, que são as mulheres, dividido pela sala, que é 50. Agora, essa fração já está em porcentagem? Não. Para ficar em porcentagem, o que precisa? Que o denominador seja quanto? 100. Para 50 virar 100, tem que fazer o quê? Multiplicar por 2. Então, o que é que eu posso fazer com 30? Multiplicar por 2. Vai ficar quanto, então? 60 por 100. Então, qual é a resposta? 60%. Está claro, pessoal? Se eu pegar o 30 e dividir por 50, eu também posso fazer assim. O que foi que aconteceu? Valha. E agora? Não entendi. Acho que eu apertei no home aqui. Acho que foi o computador que atualizou, ó. Não foi eu não, viu, galera? E agora? Hã? Tá bom. Bem, enquanto atualiza, a gente vai fazendo algumas continhas aqui, tá, pessoal? Vai estar no slide de vocês, mas está configurando, atualizando o Windows, ó. Deve demorar um pouquinho isso aí. Mas vamos lá. Pega a apostila. Vamos continuar aqui no gogó, como de roto, né? Depois vai estar para vocês lá no... Eu queria até pedir aqui a presença aí dos meninos para poder tentar resolver isso aqui enquanto eu estou dando aula, tá? Vamos pedir a eles lá para ajeitar isso aqui, enquanto a gente está dando aqui a aula. Mas vamos lá, ó. Estamos em qual página, pessoal, da apostila? Estamos em qual página aí? 31, né? Vamos lá. Página 31. Eu coloquei aqui alguns probleminhas para a gente resolver, né? Essa primeira questão, a gente tinha
para perguntar qual era a porcentagem de mulheres, né? Então, no teu material, eu tenho aí, deixa eu ver se tem essa parte aí também no material, ou se é só no meu slide. Acho que é só no meu slide mesmo, tá? Vamos para, faz o seguinte, coloque aí nos exercícios de aprendizagem, para a gente fazer uma coisinha aqui, enquanto turmina ajeitam aí. Exercício de aprendizagem, tá? A primeira questão tem escrito o que aí? Exercício de aprendizagem. Em uma promoção, leve 8 e pague 5, de quantos por cento é o desconto? Em uma promoção, leve 8 e pague 5, de quantos por cento é o desconto? Vamos pensar nessa, pessoal. Eu vou levar 8 e vou pagar quantos? 5. Então, pense comigo, ó. Se eu estou levando 8, mas eu estou pagando 5, quantos eu ganhei? 3. Então, 3 é o meu desconto, tá certo? Só que ele perguntou foi a porcentagem, não foi? Se cada 8 que eu levar, eu estou pagando apenas 5, ele está me dando de desconto quantos? 3. Uma coisa é perguntar quantos ele me deu de desconto. 3. Outra coisa é perguntar que porcentagem foi o desconto. Tá certo? Quando eu falar porcentagem, eu tenho que comparar sempre com 100. Mas na questão não tem 100, tem 8. Tá certo, pessoal? Então, pensar assim, ó, o meu desconto foi quanto? 3 de 8. Dos 8 que eu levei, quantos eu paguei? 5. Quantos eu ganhei? 3. Então, para dar a resposta em porcentagem, eu tenho que calcular quantos por cento 3 é de 8. Ficou claro isso, pessoal? É como se 8 fosse o meu todo e 3 fosse o meu desconto. Então, você pode fazer de duas maneiras. Ou você faz logo a divisão, pega o 3 e divide por 8. Divida aí, bote aí a fração, 3 oitavos. Escreva na sua apostila aí, 3 sobre 8, 3 oitavos. Tá certo? Ó? Essa é a solução, ó, 3 oitavos. Por quê? Porque de 8, o desconto foi 3. Então, a porcentagem é 3 de 8, ou seja, 3 oitavos. Galera, quanto é 3 oitavos? Quanto é 3 dividido por 8? Quem faz a conta aí, bem rápido, para a gente ver? Alguém faz no celular aí? Eu sei de cabeça, mas faça no celular aí. 0,375, é isso? 0,375. Então, 3 oitavos vale quanto? 0,375. Aí eu pergunto para vocês, 0,375 é quantos por cento? Isso, passa duas casinhas para frente com a vírgula, né? Quer dizer, para transformar de decimal em porcentagem, lembraram, né? Multiplica por 100, então fica quanto? 37,5%. Tá claro, pessoal? Já matamos a primeira, não foi? Ó? Então, 3 de 8, 3 oitavos, é igual a 0,375. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100, 37,5%. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a resposta da primeira questão. Qual é a opção que eu vou marcar? Opção C de casa. Tudo bem? Deu certo? Tá, não. Quero. Coloca. Pode botar ir passando. Ixi, eu não sei não. Estava na hora de trabalho. Está na hora de trabalho. O arquivo da hora de trabalho. É esse aqui, porcentagem? Pode botar na primeira slide que eu me vi. Aí, galera, ó, segunda questão. Em uma sala com 11 pessoas, 8 são homens. Ah, sim, uma coisa. Eu podia ter feito de outra maneira. Eu acho que alguns de vocês podem ter pensado assim. Voltando para a história do 3 oitavos, né? Eram 3 de desconto, de 8 produtos, né? Então, eu também posso fazer uma regra de 3. Dizer assim, ó, o 8 está para 100%, que é o todo, assim como o 3 está para X. Faz o cruz credo, né? E você vai achar a mesma resposta, 37,5. Tá bom? Eu estou mostrando aqui uma técnica. Sempre que quiser saber quantos por cento uma coisa é de outra, é só dividir. Pronto. Divida, que você vai ter a resposta em decimal, multiplica por 100, vai ter a resposta em porcentagem. Tá bom? Mas posso também fazer a regra de 3. 8 está para 100%, 3 está para X. Ficou claro, pessoal, isso aí? A segunda questão, o que diz aí, ó? Como é que está dizendo aí? Em uma sala com 11 pessoas, 8 são homens. Os homens representam quantos por cento das mulheres? Opa, cuidado com essa pergunta. Em uma sala há 11 pessoas, 8 são homens. Os homens são quantos por cento das mulheres?
Tá certo, pessoal? Pessoal, são quantos homens? 8. São quantas mulheres? 3. Tá certo? A pergunta qual é? Os homens são quantos por cento das mulheres? Ele falou primeiro homens, não foi? Depois mulheres. Então, como é que eu vou montar a minha fração? 8 dividido por 3. Tá claro, pessoal? Para saber quantos por cento uma coisa é de outra, basta fazer o quê? Dividir. Divida 8 por 3, quanto é que dá? 8 por 3. 2,666, não é assim? Dízima periódica, ó. 2,666, 2,66 aproximadamente. Para transformar em porcentagem tem que fazer o quê? Multiplicar por 100. 2,66 vezes 100. 266%. Qual é a letra aí? Letra D de dado. Professor, se fosse por regra de 3, fazia assim, 8, né? Eu quero saber quantos por cento os homens são das mulheres. Então, a comparação é com as mulheres, ó. As mulheres que é o todo. Então, 3 é 100%, ó. 3 é 100%, 8 é X. Sempre o 100% é com quem eu estou comparando, né? Eu quero a porcentagem dos homens para as mulheres. Então, as mulheres são os 100%. O homem é o que eu quero achar. Tudo bem? Poderia ser também assim. Vamos lá, vou voltar para o slide, tá, pessoal? Fizemos as duas primeiras já aí, e nos slides eu ia primeiro fazer mais algumas coisinhas aqui com vocês, até chegar nessas questões, mas vamos lá. Olha aqui uma coisa, ó. Estava nessa parte aqui, não era? Se eu perguntasse assim, ó, qual a porcentagem de homens na sala? Aí eu faço como? Eram 50 alunos, 30 eram mulheres. Qual é a porcentagem de homens na sala? Como é que eu faço? 20 dividido por 50. Porque homem, comparando com a sala. Homem é 20, sala é 50. Então, 20 dividido por 50. Se eu quiser fazer mentalmente, ó, para 50 virar 100, multiplica por 2. 20 vezes 2, 40. 40%. Ou então, 20 dividido por 50, dá 2 dividido por 5, dá 0,4. Passa 0,4 para a porcentagem, multiplica por 100, fica 40%. Tá claro, pessoal? Não é simples, né? Isso aqui vai estar tudo no slide para vocês depois em casa, olharem com calma, com cuidado, tá, pessoal? Estou passando rapidinho, estamos construindo aqui o conhecimento para fazer mais questões, ó. Agora, olha a pergunta agora. As mulheres representam quantos por cento dos homens? Com a minha comparação agora é quem? Mulheres com homens. Então, é só dividir nessa ordem. Mulheres são quantas? 30. Homens são quantos? 20. Tu pega 30 e divide por 20. Quanto é 3 dividido por 2? Cabeça mesmo? 1,5. Em porcentagem fica quanto? Tem que multiplicar por 100, né? Vai andar 2 casinhas para frente com essa vírgula aí, ó. Andar uma casinha fica 15, mas uma casinha fica 150. Então a resposta é 150%. Tá legal? Perceba que as mulheres são mais do que os homens, não são? Então dá mais do que 100%. Os 20 homens são os 100%. Elas são 30, então elas são mais do que 100%. São 150%. Tá claro aí? E os homens representam quantos por cento das mulheres? Olha qual é a ordem agora. Os homens comparando com as mulheres. Então, primeiro é os homens. Então, seria 20 em cima, né? E 30 embaixo. Quanto é 20 dividido por 30? Quanto é 2 dividido por 3? 0,6666. Para transformar em porcentagem, pula 2 casinhas com a vírgula para frente, ó, 66,6. Entenderam que o processo é só você perceber qual é a ordem da pergunta? O primeiro é o numerador, o segundo é o denominador. Dividiu, já vai estar em decimal. Multiplicou por 100, vai estar em porcentagem. Ficou claro, pessoal? Mas lembre, eu sempre posso fazer uma regra de 3. Se eu fosse fazer essa daí por regra de 3, essa última, eu quero saber quantos por cento dos homens são das mulheres. Se eu estou comparando com as mulheres vão ser os 100%. 20 está para 100%, assim como 30 está para X. Tá legal? Desculpa, o contrário, foi mal. Mulher é 30. 30, que são as mulheres, está para 100%, como 20 está para X. Beleza aí? Vamos para frente. O número de mulheres, olha essa pergunta agora como é um pouquinho diferente, ó. O número de mulheres é quantos por cento superior ao número de homens? Eu tinha perguntado antes assim, ó,
As mulheres representam quantos por cento dos homens? Aí tinha dado quanto? 150%. Mas a segunda pergunta é assim, ó, o número de mulheres é quantos por cento superior ao número de homens? Aí cuidado, ó, tá certo? Se as mulheres são 150%, né, ó, a pergunta não é quantos por cento as mulheres são dos homens, é quantos por cento as mulheres são superior aos homens. Então, eu vou entender que os homens são 100% e as mulheres são 150%. Então, quanto é que ela é superior? 50%. Tá claro? É o que passou de 100%, é o que ela é superior aos homens em porcentagem. Ficou claro, pessoal? Ou podia também pensar assim, mulher não é 30? Olha, outro pensamento, ó, mulher não é 30, homem não é 20? 30 é quanto a mais do que 20? 10. Mas ele não quer saber quantas mulheres tem a mais, quer saber quantos por cento é a mais. Tá certo? Então, de 20 para 30, a mulher está passando 10. Mais 10 em relação a 20 é a metade. Então, é 50%. Tá claro? Ele quer saber o percentual. Sempre o percentual eu tenho que comparar com a parte com o todo, toda a vida. Olha esse outro caso aqui, ó. Isso é muito importante, pessoal, ó. Aumentos e descontos sucessivos. Eu botei na apostila isso aí. Aumentos e descontos sucessivos. Pessoal, se no mês eu aumentar 20% o preço de uma mercadoria, e no outro mês eu aumentar de novo 20%, quantos por cento aumentou? Eita, 40, né? Foi não, ó, galera. Não foi não. Sabe por quê, ó? Se uma coisa aumentar 20% e no outro mês ela aumentar 20% de novo, não aumentou 40%. Sabe por quê? Vamos fazer uma conta rápida de cabeça. Se uma coisa custasse 100 e aumentasse 20%, ia para quanto? 120, beleza. Agora presta atenção, agora ela já é 120, certo? O 120 agora é que vai aumentar 20%. Tudo bem? Faça mentalmente aí quanto é 20% de 120. Ai, professor, não sei fazer isso, sabe? Quer ver, ó? 120, quanto é 10%? 12, isso, é só tirar o zero, ó. 120, quanto é 10%? Tira só a última casa, 12. E quanto é 20%? O dobro de 12, 24. Então, se eu tinha 120 e aumentei 24, foi para 144, não foi? Então, de 100, aumentou para 144. Então, aumentou quanto? 44%. Está claro, pessoal? Porque são o que a gente vai chamar de aumentos sucessivos. É um por cima do outro. É o que a gente vai chamar de juros sobre juros. É o que lasca a gente, né? Quando fica devendo aí para o agiota, para o banco. Deus nos defenda disso, né? Porque vai acumulando e a porcentagem é sobre a outra e sobre a outra e vai cada vez maior. Não é só pegar aquela porcentagem e multiplicar pelos meses, não. É um sobre o outro. Então vai acumulando. Eu chamo isso aí de juro composto. Depois vai ter uma aula sobre isso. Tá legal? Mas vamos lá. Qual é o truque, ó? Se uma coisa aumenta 20%, ela não já é 100%, né, que é o todo, e ela vai aumentar 20%, então ela vai passar a ser quanto? 120%. Pessoal, 120%. Eu não posso escrever 120 dividido por 100? Sim ou não? 120 dividido por 100, tu concorda que é 1,20? 1,20? Então, guarda uma coisa interessante, ó. Se tu quer que uma coisa aumente 20%, tu pode só pegar essa coisa e multiplicar por 1,20. Professor, uma coisa vai aumentar 30%. Quanto é que ela vai custar? Pega o que ela é e multiplica por 1,30. Uma coisa vai aumentar 80%. Vai passar a custar quanto? Pega o valor que ela é e multiplica por 1,80. Sabe por quê, pessoal? Porque se tu multiplicar uma coisa por 1, ela muda ou fica do mesmo jeito? Se eu multiplicar por 1, ela muda? Não. Mas se eu multiplicar por 1,1, ela aumentou 0,1, ou seja, ela aumentou 10%. Se eu multiplicar por 1,2, ela aumentou 0,2, então ela aumentou 20%. Então o truque é aumentar por 1 mais a taxa. Se é 20%, é 0,20. Então multiplica por 1,20. Se é 30%, multiplica por 1,30. Se é 90%, quanto é que multiplica? 1,90. E se for 99%, multiplica por quanto? 1,99. E se for 100%, quer aumentar? Multiplica por 2, né? Aí já somou. Se for aumentar 500%, 500%, multiplica por quanto?
Se ela aumentar 500%, né? Se ela aumentar 100%, eu não multiplico por 2. Se ela aumentar 200%, eu multiplico por 3. 300%, eu multiplico por 4. 500%, eu multiplico por 6. É sempre um a mais, tá certo? Ó, vamos lá. Por exemplo, se uma coisa aumentar 2 vezes 20%, ó, 20% eu multiplico por 1,20. Mas se eu disser assim, a mercadoria custa X e vai sofrer 2 aumentos de 20%, que foi o que eu falei para vocês. Então, ela custava X, ó, vai passar a custar quanto agora? Ó? Ela era X. Se ela aumentar 20%, ó, eu multiplico ela por 1,2. E se ela aumentar 20% de novo, eu multiplico por 1,2 de novo. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Então, ela aumentou quanto? Ó? 44%. Está claro? O lance é multiplicar sempre por 1 mais a taxa de aumento. Se for desconto é parecido. Só que agora é assim, ó. Se uma coisa diminui 20%, ela não era 100% e não vai diminuir 20%, então ela vai ficar valendo quanto? 80% do que ela era. Então agora é assim, ó. 100% é 1, né? 100% menos 20%, 80%. 80% é o mesmo que 0,8. De 1, ela baixou para 0,8. Exatamente, ela baixou 0,2. Então, toda vez que for aumento, você vai multiplicar por 1 mais a porcentagem. Se for desconto, vai multiplicar por 1 menos a porcentagem. Um exemplo, se eu vou dar 2 descontos de 80%, ó, eu vou dar um desconto no mês de 80%, e no outro mês eu vou dar de novo um desconto de 80% em cima do que eu já dei. 2 descontos sucessivos. Se eu vou dar um desconto, desculpa, até falei 80%, foi mal, 20%, tá? Se eu tenho um valor X, ó, e eu vou dar um desconto de 20%, ele vai ficar 0,2 a menos. Então, eu vou multiplicar por quanto? Ó? 0,8. Se de novo eu der outro desconto de 20%, eu vou multiplicar de novo por 0,8. Quanto é 0,8 vezes 0,8? 0,64. Ou seja, ela ficou valendo 64% do que ela era. Mas ela não era 100%. De 100% para 64%, o desconto foi quanto? 36%. Então, se eu der 2 descontos de 20%, equivale a um desconto de quanto? De 36%. Posso fazer isso também mentalmente, ó. Mentalmente. Pensa que uma coisa começa com valor 100. Pega essa coisa que tem um valor 100 e diminui 20%. Faz de cabeça aí. Quanto é 20% de 100? 20, né? 100 menos 20? 80. Ela era 100, já ficou quanto? 80. Agora ela já é 80. Agora tu vai dar outro desconto de 20%. Agora faz de cabeça aí quanto é 20% de 80. Mais alto. 16, né? Porque 10% não é 8, né? 20% é 16. 80 menos 16. 80 menos 16. 64. Ela era 100. Depois dos 2 descontos, passou a ser 64. De 100 para 64, quanto foi que ela diminuiu? 36. Então, esse foi o desconto, 36%. Tá claro? Então, um truque legal é tu pegar o 100 e fazer o aumento ou o desconto em cima de 100. Ficou claro? Vamos lá. Alguns probleminhas básicos, tá? Não está na apostila, não. Só para a gente já fixar. Pessoal, quantos por cento 3 é de 8? Quantos por cento 3 é de 8? Não precisa copiar, não. Vá só se ligando. Ó. Quantos por cento 3 é de 8? Como é que eu faço? 3 dividido por 8. Já sabemos. É só dividir um pelo outro. Quanto é 3 dividido por 8? 0,375. Que dá quanto? 37,5%. Foi assim que a gente fez a primeira questão, não foi? Foi ou não foi? A primeira questão foi assim. Era 3, né? De cada 8, eu pagava 5. Então, meu desconto era 3. Então, era 3 de 8. Deu exatamente isso, ó, 37,5%. Está claro? Outro exemplo. Em uma promoção, leve 3 e pague 5. Ó, leve 3 e pague 5. Quantos por cento é o desconto? Leve 3 e pague 5. Pessoal, se de 5 eu estou pagando 3, o meu desconto é quanto? 2. Só que é 2 de 5, né? Presta atenção, ó. Uma coisa é perguntar quantos produtos ele me deu de desconto. Outra coisa é perguntar. Oi? Não entendi.
Vocês têm razão, né? Tá fuleiragem isso aí, né, mãe? Leve 3. Eita, essa promoção é fuleiragem mesmo, né? Leve 3. Aposto que tem uns que não tinham percebido ainda, né? Ganou, não foi você? Ó. Leve 3 e pague 5. Porra, mas lascou, não foi? O cara vai pagar mais do que vai levar, né? E não é promoção, isso aí tá roubando você, né? Tá errado, viu, pessoal? É o contrário, tá? Eu não estava prestando atenção ali. Leve 5 e pague 3, tá? Desculpa. Leve 5 e pague 3. Se não é sem futuro essa promoção aí, né? Mas vamos lá, resumindo. Se eu levo 5, mas só pago 3, quanto é o meu desconto? 2. Só que é 2 em 5. Então, qual é o percentual disso? Ó? 2 de 5. 2 dividido por 5, que dá 0,4, que dá 40% de desconto. Tá claro, pessoal? Não é fácil isso? Olha a outra pergunta. Ao triplicar o preço de uma mercadoria, estamos dando um aumento de quanto? Pense aí. Se eu triplicar o preço, eu estou dando um aumento de quantos por cento? Essa aí confunde. 300? Se eu triplicar, eu estou dando um aumento de 300? Cuidado, galera. Se eu triplicar, uma coisa que é 100%, se eu triplicar, vai para 300%, não vai? Mas cuidado, a pergunta é, eu estou dando um aumento de quanto? Então, se ela já é 100 e ela passa para 300, está dando um aumento de quanto? 200%. Está claro, pessoal? Então, cuidado com a pegadinha do malandro, né? Ó. Então, vamos lá. Ó. Se a mercadoria custa X e passa a custar 3X, façamos uma regra de 3. O X é 100%, o 3X vai ser 300%. Mas o aumento é só 2X, ó. O aumento é só 200%. Tá joia, pessoal? Ficou claro isso? Não se preocupe, isso aqui vai estar... Ó, pessoal, eu tô querendo... Levanta o braço aí. Quem, esse ano, já acessou o nosso site para ver as aulas? Levanta o braço. Sinceramente, quem já acessou o site para ver as aulas? Muito pouco, tá certo? Eu vou colocar coisas aqui que eu não vou esperar vocês copiarem. Eu quero que vocês depois vão lá no site e olhem de novo a aula, assistam, se for o caso, olhem só o slide, vá passando devagarzinho no seu tempo, para você entender, não só na aula de matemática, nas outras também. Então, nós professores vamos deixar coisas para vocês aqui, informações importantes, né? Os slides da aula, até outras coisas que não foi dado na aula, a gente pode deixar também, mas precisa de vocês irem lá. Eu quero que vocês comecem a movimentar mais esse nosso site, tá? Outra coisa importante, vamos fazer hoje, depois dessa aula, a avaliação dos professores. Precisamos saber de vocês o quão os professores estão agradando vocês, para que a gente possa continuar, para que a gente possa também trazer novas pessoas para trabalhar com vocês, tá certo? Então, a gente precisa saber dessa avaliação, que tem que ser obrigatoriamente uma avaliação sincera, pessoal. E a avaliação do professor é muito criteriosa, não é simpatia, não. É se realmente, pessoal, você acha que aquela aula foi boa, você aprendeu com aquilo dali, se foi interessante, tá certo? Às vezes tem um professor que é mais engraçado, outros que são mais sérios, não é isso que vai levar em consideração, é a aula em si, que a gente queria saber de vocês. E hoje vamos fazer essa avaliação, tá? Vamos botar de novo aqui bem direitinho, eu já queria que no celular de vocês acessassem para fazer essa avaliação, daqui a pouco. Mas vamos lá, todo mundo entendeu essa questão? Vamos para outro caso. Olha essa aqui agora. Cuidado que a pergunta é muito sutil. Mudou uma palavrinha, muda o raciocínio. Ó. Ao quadruplicar o preço de uma mercadoria, estamos aumentando o seu valor para quanto? A anterior era de quanto, não era? Aqui estamos aumentando para quanto? Então, se eu vou quadruplicar, eu vou começar com quanto? 100. Aí vou quadruplicar, vai ficar quanto? 400. Então, está passando de 100 por 100, de 100%, ó, para 400%. Então, aumentou o seu valor para quanto? 400% mesmo. Agora, aumentou de quanto? 300%. Olha a sutilidade, a preposição que você bota muda o contexto. Se eu estou quadruplicando, eu estou aumentando para quanto? Para 400%. Mas se eu estou quadruplicando, estou aumentando de quanto? De 300%. Ficou claro?
Então, aí, no caso, vai ser 400% letra D de dado. Joia? Outro caso. Em uma população, vamos começar a puxar mais como é que vai cair no Enem. Ó. Em uma população, claro que vai ter um texto, vai ter um gráfico para você olhar e tal. Mas, no fundo, ele vai perguntar uma coisa assim no final. Ó. Em uma população que aumentou de 234 indivíduos para 1.873 indivíduos, de quantos por cento foi o aumento? Olha a pergunta. De quantos por cento foi o aumento? Ele quer saber só o que aumentou. Tá certo, pessoal? Então, vamos fazer assim, ó. Era quanto? 234. Passou a ser quanto? 1.873. Mas ele quer quantos por cento foi o aumento. Então, primeiro vamos calcular esse aumento. Quanto foi que aumentou? 1.873 menos 234. Aumentou 1.639 pessoas. Mas ele não perguntou quantas pessoas aumentou. Senão a resposta era essa. Ele perguntou quantos por cento aumentou. Aí eu tenho que comparar o quê? Quantos por cento 1.639 é de quanto? De 234. Não era 234? Não foi o 234 que aumentou? Então, o 234 é que é o 100%. Aí eu quero saber quantos por cento vai ser o 1.639. Então, qual é a pergunta? Ó? Quantos por cento 1.639, que é o nosso aumento, é de 234, que era a população? Então, como é que eu respondo isso? Já sabemos que para responder quantos por cento uma coisa é de outra, é só fazer o quê? Dividir. Divida 1.639 por 234. Se você dividir, vai dar 7. Mas ele quer em porcentagem, não quer? Lembra que quando eu dividia, tinha que fazer uma coisinha depois? Multiplicar por 100 para botar a resposta em porcentagem. Então, qual foi a resposta? 700%. Ficou claro, pessoal? Então, se aumentou 7 vezes, né? Aumentou 700%. Está claro? Quando eu divido, ó, eu vi que se a divisão deu 7, é porque o de cima é 7 vezes o de baixo. Então, se é 7 vezes, é 700% de aumento. Está claro? Todo mundo entendeu? Se eu quisesse fazer minha regra, eu adoro regra de 3. Se eu quiser fazer minha regra de 3, 234 é o 100%, que é quem vai sofrer o aumento, 1.600 e tanto é X. Tá joia? Professor, se eu quisesse fazer logo com 1.873, eu podia pegar 1.873 e dividir por 234? Podia. Mas se você dividisse 1.873 por 234, ia dar 8. Então, ia dar 800%. Só que 800% não é o que aumentou. 800% é para quanto foi. Mas já era 100. Então, eu tinha que fazer 800 menos 100. Aí dava os 700. Então, tem várias formas de você fazer essa questão. Vamos para frente. Uma empresa resolveu aumentar seus produtos em 20% em janeiro e 30% em fevereiro. Olha aquele negócio de 2 aumentos seguidos, né? Um de 20 e um de 30. Então, vamos pensar que é 50 aí o aumento total? Alguém vai pensar que é 50 o aumento total ainda? Não, né? Se eu dou um de 20 e depois dou um de 30, é igual um de 50? Não, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar aumentos sucessivos. Vamos lembrar uma coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu já fiz, né? Que eu já falei, ver se vocês lembram. Se uma coisa aumentar 30%, tá certo? Para uma coisa aumentar 30% e eu saber qual vai ser o novo valor, eu tenho que multiplicar por quanto? 1,30, exatamente. Ó. Porque se eu multiplicar por 1, não mudou nada. Mas se eu multiplicar por 1,30, aumentou 0,30, que é 30%. Então, o truque, quando uma coisa aumenta, é multiplicar por 1 mais a taxa. No caso, 1,30. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Ó? Vai aumentar 30% em janeiro, depois vai aumentar 40% em fevereiro, e depois vai diminuir 40% no próximo mês. Ó. Como não vendeu bem, fez uma promoção, dando um desconto de 40%. Então, tem 3 coisas aí. Ó. Qual é a primeira coisa? Aumenta 30%. Qual é a segunda coisa? Aumenta... eu errei, né, pessoal? Aumenta 20 na primeira, depois aumenta 30 na segunda, e depois diminui 40. Beleza? Os 3 passos? Vamos lá. Se uma coisa aumenta 20, eu vou multiplicar por quanto? 1,20. E se depois aumenta 30? Eu vou multiplicar por 1,30. Essa é fácil. Agora responda essa. E se depois diminui 40, eu vou multiplicar por quanto? Por quanto? 0,60. Ixi, professor, agora deu nó, né?
Cuidado, uma coisa é aumentar. Quando tu vai aumentar, é 1 mais a porcentagem. Então, se aumentar 40, é 1,40. Mas se diminuir 40, é 1 menos 0,40. Aí vai dar 0,60. Então, a conta é essa, ó. Olha qual é a conta. A minha mercadoria vale X, aí vai aumentar 20%, ó, vezes 1,20. No outro mês vai aumentar 30%, ó, vezes 1,30. Ó. É 1 mais a taxa, porque é aumentando, mas a última é diminuindo. Então, se vai diminuir 40%, é 1 menos 0,40. Aí dá quanto? 0,60. Então, você vai multiplicar 1,2 vezes 1,3, vai dar 1,69, e depois vai multiplicar por 0,6. Aí vai dar esse valor aí, ó, 0,936. Pessoal, 0,936 já está em porcentagem, tá? Não. Tem que fazer o que para ficar em porcentagem? Andar 2 casinhas. Então, ficou quanto? 93,6. Quanto é sempre o meu todo em porcentagem? 100. Ficou 93,6. Ficou mais do que o todo ou menos que o todo? Então, no final, a coisa aumentou ou a coisa diminuiu? Diminuiu. E diminuiu quanto? De 100 para 93,6. Diminuiu quanto? 6,4, exatamente, ó. Então, no final, aumentar 20, depois aumentar 30, depois diminuir 40, equivale no final a diminuir quanto? 6,4. No final foi mais barato, 6,4%. Todo mundo entendeu? Beleza? Já estou esticando mais um pouquinho a baladeira, né? Mas lembrar, sempre que for aumento, multiplica por 1 mais a taxa. Sempre que for desconto, multiplica por 1 menos a taxa. Aí você pode dar 5, 6, 7 aumentos seguidos. É só ir fazendo isso. Com a calculadorazinha, no instante vai, né? Na prova, não vai ter calculadora. Mas no máximo que ele vai fazer é 2 ou 3 seguidos. Já vi prova que caiu 2 seguidos, já vi uma prova que caiu 3 no começo daí, que foram 3 seguidos. Mas a contínua braçal que você tem que saber fazer. Quem tem problema, né, nas continhas, tem que treinar, pessoal. Conta de divisão com vírgula, conta de multiplicação com vírgula, porque no Enem tem demais isso aí. Se a gente ficar atrapalhado para fazer isso, a gente vai perder tempo na prova. Tem que treinar durante esse ano, para poder chegar e fazer rápido na hora da prova. Esqueça a calculadora. Esse ano, faça suas contas tudo na mão, para poder você acelerar esse processo. Tabuada é importante? Você sabe a tabuada? 7 vezes 9. 7 vezes 9. 8 vezes 8. 8 vezes 9. O menino hoje sabe, André. Meninado hoje não sabe mais tabuada não, macho. O menino lá de carro não sabe tabuada não. Quando vai fazer uma continha de divisão, a tabuada é importante pelo seguinte. Quando tu vai fazer a divisão, se tu não souber a tabuada, demora muito. Porque tu vai fazer lá, sei lá, 35 dividido por 7. Tu tem que pensar num número que vezes 7, né? Então tu tem que saber a multiplicação. E tem que ser rápido, porque na tua prova tu não pode perder tempo, não. Então a galera hoje não decora mais, não. Na minha época, era eu aqui, a minha mãe, meu filho, decora a tabuada aí. Aí do lado aqui estava a havaiana, né? Na época do meu avô era a palmatória, a minha mãe era a havaiana. Cada errinho uma palmada. Aí errava, pá, chibatada na mão, né? Charmão assim, ó. Errou, pufo, né? Quer dizer, a psicologia antiga era diferente. Mas hoje em dia, eu não faço mais com meus filhos, não. Por isso que os pobres a gente não sabe tabuada. Eu fosse dar uma lapadinha, cada vez que errasse, estava sabendo, né? Mas a gente quer ser bonzinho hoje, aí se lasca. Mas vamos lá, para frente. Outra perguntinha. Essa é legal, ó. Presta atenção. Está pequenininho aí, não sei se vai dar para o pessoal de trás enxergar, mas eu vou ler. Em um restaurante, após almoçar, o senhor Manuel pediu a conta, no que foi prontamente atendido. Achou estranho, pois veio cobrando R$ 52,80, valor superior ao que ele tinha consumido. O garçom explicou que já estavam inclusos os 10% da taxa de serviço. O senhor Manuel disse que não pagaria essa taxa, pois achou que foi mal atendido e não era obrigado por lei a fazer tal pagamento. Assim, após a correção, ou seja, a retirada da taxa de 10%, o valor pago pelo cliente foi quanto? É muito comum tu ir no restaurante, tu consome, dá R$ 50, mas quando tu vai pagar, vem 55. Por quê? É de praxe pagar o quê? Os 10% do garçom, não é assim? É obrigado a pagar? Não é obrigado, né? Não sei se já tem artigo ou lei para isso, mas acho que não é obrigado. Tem restaurante que nem cobra, que oficialmente não cobra. É um agrado que o cara quer dar ou não. Então, o seu Manuel aí achou que foi mal atendido, ou não foi mal atendido mesmo, ele é pão duro, não quis dar mesmo, né?
mas ele quer que tire os 10%. Aí vem uma coisa que pega muito o aluno. Ó. 52,80 já é com os 10%, tá certo? Já é com os 10%. Aí ele quer tirar os 10%. Aí o que o pessoal faz? O aluno faz, às vezes errado. Ele pega 52,80, calcula 10%, que é 5,28, e subtrai. Se lascou. Se lascou, tá certo? Tu não pode fazer assim, não. 52,80 já é o 100%, já com os 10%. Então, já é quanto? 110%, tá certo? Se tu pegar, quer ver, faça uma conta bem rápida. Pegue o número 100 e bote 10% em cima, fica quanto? 110, beleza? Agora, calcule 10% de 110. Não é 11, né? Pois pega 110 e tira 11, fica 99. Não volta para o 100. Porque tu fez o primeiro 10% em cima de 100, aí deu 110. Só que tu tirou 10% de 110, não é a mesma coisa, é mais. Vai acabar ficando 99. Entendeu a jogada? Então tem que fazer uma regra de 3 assim, ó. Deixa eu ver se, como é que eu posso montar aqui. Eu acho que eu até errei a continha aí, ó. Ali está errado, tá, pessoal? Mas a conta está certa, ó. Como é que eu vou fazer assim, ó? 52,80 não já é com os 10%? Então, 52,80 é 110%. Ajeita o 20 ali, tá? Não é 20 não, é 10. 52,80 é 110%. A conta, né, o valor da conta toda, que é 100%, vai ser X. Então, 52,80 é 110%, não é 120 que está ali, não, é 110. 100% é X. Aí, quando você fizer a conta, vai dar quanto? Ó? Vai dar 48. Tá certo, pessoal? Você faz o cruz credo, né? E vai dar 48. Então, muito cuidado. Não é pegar os 52,80 e diminuir 5,28, que é o 10%, não. Não é assim, não. 52,80 já é 110%. 100% é X. Tudo bem? Vamos para outra. A concentração, essa aqui já vai para a química, ó. Pode cair na prova de química. A concentração de soluto em 250 gramas de substância é de 40%. Quanto de soluto devemos colocar nessa substância para que sua concentração aumente para 50%? Vamos ler de novo. A concentração de soluto em 250 gramas de solução é 40%. Por exemplo, eu tenho lá água com açúcar, né? Para acalmar os nervos, né? Diz que dá certo, mas parece que não dá não, né, André? Água com açúcarzinho para acalmar os nervos, né? Misturou água com açúcar. Tá 250 gramas ali de uma solução de água com açúcar, já misturado. Dessa mistura, 40% é o soluto, ou seja, é o açúcar. Então, qual é o primeiro passo? Calcular 40% de quanto? De 250. Como é que eu calculo 40% de 250? Posso fazer mentalmente? Toda vez que for assim, continha inteira, né, terminando em zero, é bem fácil fazer mentalmente. Quanto é 10% de 250? 25. 40% é 4 vezes, né? 4 vezes 25, 100. Então, 40% de 250 vai dar quanto? 100. Legal? 40% de 250 vai dar 100. Se você não quiser fazer mentalmente, ó, 40% é 40 dividido por 100 vezes 250. Você faz essa conta, vai dar 100. Então, o que eu tenho até agora? Que em 250 gramas, 100 é de açúcar. 100 é o soluto. Tudo bem? 100 de 250. Beleza, vamos para frente. O que a questão pede? Quanto de soluto eu tenho que colocar, quer dizer, eu tenho que botar mais quanto de açúcar para que a concentração passe a ser 50%. Eu tenho que botar mais açúcar, só açúcar, ó. Mas eu quero agora que a concentração seja quanto? 50%. Tá legal? Olha, saúde, hein, meu filho? Mas vamos lá, ó. Volta para cá. Então, eu tenho 100... Olha, galera, voltando, ó. Eu tenho 100 de açúcar e 250 do total. Se eu dividir 100, olha aqui, pessoal, ó, como é que eu vou montar a conta, ó. Se eu dividir 100 por 250, vai dar o 40%, né? Mas como é que ele fez a pergunta? Quanto de açúcar eu tenho que colocar para que a concentração passe a ser 50%? Então, olha aqui uma coisa, ó. Eu tinha 100 de açúcar para 250 no total. Vou colocar mais X de açúcar e, claro, se o soluto aumentar X, a solução também aumentou o mesmo tanto, né?
Porque quando eu jogo o açúcar, o todo aumentou o mesmo tanto. Então, eu vou aumentar X no soluto e vou aumentar X na solução. A nova proporção tem que dar agora 50%. Antes, quando era só 100 dividido por 50, estava dando 40%. Mas agora que eu somei o açúcar em cima e embaixo, vai ter que dar agora quanto? 50%. Tá legal? Faz aí o velho cruz credo, né? Quando você fizer o cruz credo ali, 50% dá 1/2. O 2 passa multiplicando para lá, 200 mais 2x igual a 250 mais x. Passa o x para lá subtraindo, x igual a 50. Então, eu tenho que colocar 50 de açúcar para essa concentração mudar. Tá certo, pessoal? Essa foi um pouquinho mais difícil, né? Olha esse outro caso aqui, Aí afastou um pouquinho ali, né, Aqui assim, se o lucro de um comerciante sobre o preço de venda é 60%, se o lucro do comerciante sobre o preço de venda é 60%, qual é o seu lucro sobre o preço de custo? Essa pega a gente demais, pessoal. Essa questão pega muita gente, Ele está dizendo assim, o lucro, quando você é um comerciante, você compra por um preço, não é assim? Bota seu lucro em cima e vende por outro. Então, como é a operação de mercado? Comprei por um preço, esse é o meu preço de custo. Boto o meu lucro que eu quero em cima, então eu somo o lucro, aí vai me dar o preço de venda, tá certo? Preço de custo mais lucro dá o preço de venda. Só que tem um detalhe, olha comigo aqui, se eu comprei uma coisa por 100, presta atenção, se eu comprei uma coisa por 100 e botei mais 50 de lucro, eu vou vender por quanto? 150. Se eu comprar por 100 e botar 50 de lucro, eu vou vender por quanto? 150. Então, pense que a conta é essa. Comprei por 100, botei 50 de lucro e vendi por 150. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Guarda isso. Comprei por 100, botei 50 de lucro e vou vender por 150. Agora, preste atenção na minha pergunta. Quantos por cento o lucro é do preço de custo? Comprei por 100, botei 50 reais de lucro e vendi por 150. Quantos por cento o lucro é do preço de custo? Responda. Eita, foi difícil a pergunta, não foi? Ninguém respondeu? Comprei por 100, botei mais 50 em cima e vendi por 150. Meu lucro é 50, né? O meu custo é 100, né? Quantos por cento o lucro, que é 50, é do preço de custo, que é 100? Isso é muito difícil, essa pergunta, viu, André? Quantos por cento de 50 é de 100 é uma pergunta muito difícil, viu? Quantos por cento de 50 é de 100, galera? 50%. Tá certo, pessoal? Show? Mas se a pergunta fosse assim, quantos por cento o lucro é do preço de venda? Agora eu estou comparando 50 com 150. 50 com 150 é 1/3. Então, é 33,3%. Então, cuidado. O lucro pode ser comparado com o preço de custo ou pode ser comparado com o preço de venda. Olha para essa questão aí. A pergunta é, se o lucro é 60% do preço de venda, ele é quantos por cento do preço de custo? Tá certo? Se o lucro é 60% do preço de venda, ele é quantos por cento do preço de custo? Eu não sei o preço de nada, então eu vou criar um valor. Como ele falou que é 60% do preço de, como ele é 60% do preço de custo, eu vou dizer que o preço de custo, o lucro é 60% do preço de ele quer saber o preço de venda, né? O que eu vou fazer então? Vou atribuir um valor qualquer. Se o preço de venda é 100, eu errei a conta ali, galera. Eu errei a conta. Tá errado, tá errado. Que é assim, já vi aqui o erro, Ele disse que era 60% se o lucro de um comerciante sobre o preço de venda. Não, tá certo, né? Tá certo, Quer ver aqui, O lucro é 60% de quem? Do preço de venda, não é? Então, eu chamo o preço de venda de 100, e o lucro vai ser 60. Faz sentido ou não? Né? Não é 60% do preço de venda? Chama o preço de venda de 100, que o lucro vai ser quanto? 60. Galera, se o preço que eu estou vendendo é 100 e meu lucro é 60, quanto foi meu custo? 40, não foi? Se eu estou vendendo por 100, ganhando 60, eu comprei por quanto? Comprei por 40, então meu custo é 40. Então a minha operação é assim, a venda é 100, o lucro é 60, o custo é 40. Mas qual é a pergunta? Quantos por cento o lucro
é do preço de custo. Quantos por cento o lucro? 60. É do preço de custo? 40. Quantos por cento 60 é de 40? 60 dividido por 40. Dá 1,5. Em porcentagem é quanto? 150%. Então, o lucro sobre o preço de venda vai ser quanto? 150%. Tá claro, pessoal? Tranquilo isso aí? Essa foi legal, não foi? Até eu me atrapalhei, não foi? Ó. Vamos lá. Questão 10. Questão 10. Diz assim, ó. Se passasse era bom, rapaz. Ó, mas parou de passar. Ó. Pronto, passou. Questão 10, ó. Uma loja concede um desconto. Essa aqui, meu irmão, pode botar para o teu professor da tua escola fazer, né? Que ele faz, que ele é fera, tá certo? Estou brincando. Essa questão aí, os alunos se atrapalham demais. Eles perguntam demais para mim quando aparece uma questão dessa. Eu já vi muito aluno bom me perguntar essa questão porque ele não soube fazer. Parece besta, mas ela é uma questão difícil, tá certo? E é daquele tipo de questão que você raramente vai chutar certo, né? Porque não tem muita lógica, você pensa que é uma coisa, mas é completamente diferente. Olha para cá, ó. Uma loja, isso aqui acontece demais, ó. Uma loja concede um desconto de 5% no caso do cliente pagar à vista. Então, o cara que vai pagar à vista, a loja te dá 5% de desconto, tá certo? Se a loja, se tu for pagar à vista, ela vai te dar 5% de desconto. Mas, se ele quiser, pode pagar 50% de entrada e 50% depois de 30 dias. Mas não tem direito ao desconto. Quer dizer, tem duas opções. Se tu pagar agora, tu paga com 5% de desconto. Mas, se tu não quiser pagar agora, tu pode pagar a metade agora e a outra metade daqui a 30 dias. Mas aí não tem desconto. É o preço cheio. A pergunta é, qual o juro mensal pago pelo cliente na compra parcelada? Qual é o juro mensal pago pelo cliente na compra parcelada? Tá certo? Vamos pensar aqui uma coisa, ó. Se você vai pagar, que baldeou todinho aqui o meu slide, ó, que estava bem na ordem certinha. Deixa logo tudo assim, ó. Tá tudo baldeado aí, tá? Ó, deixa tudo aí, ó. Vamos lá. Estava mais para cá um pouquinho, mas eu acho que depois daquele negócio aí deu uma mudada. Mas vamos ver aqui, ó. Suponha que o preço da mercadoria seja R$100, tá certo? R$100. Se é R$100 você for pagar à vista, você vai pagar quanto? Não é 5% de desconto? Você vai pagar 95. Então, se você for pagar com 5% de desconto, você vai pagar quanto? 95. Isso se eu quiser pagar à vista. Então, eu tive R$5 de desconto. Beleza, mas se eu não quiser pagar à vista, eu posso optar pela opção a prazo. Como é? Pago a metade e a outra metade daqui a 30 dias. Quanto é a metade de 100? 50. Então, eu pago 50 agora e pago os outros 50 quando? Só daqui a 30 dias. Beleza? Então, o que foi que eu percebi? Ó? Se eu paguei 50 agora e vou pagar os outros 50 daqui a 30 dias, ora, não é 95 à vista, né? E o a prazo não saiu por 100? Então, eu paguei, na verdade, R$5 a menos. Não foi se eu pagasse à vista? Agora, pense comigo uma coisa. Ó. Se eu paguei 50 agora, os 50 que eu vou pagar daqui a 30 dias é que vai ter juros, concorda? Só tem juros sobre a coisa que eu pago depois, tá certo? Se eu der uma entrada de 50, não vai ter juro aqui. O juro é em cima de quem? Do que eu vou ficar devendo. E eu vou ficar devendo quanto? 50 para pagar daqui a 30 dias. Só que se eu paguei 50, só está faltando 45 para eu pagar tudo à vista. Concorda? Se eu quisesse pagar à vista, ó, eu só tenho 50, eu vou dar só 50. Mas, se eu tivesse mais 45, eu pagava tudo, não era? Só que eu não tenho. Então, eu sou obrigado a pagar daqui a 30 dias 50, em vez de pagar 45. Então, o meu pensamento é esse, ó. Onde é que estão os juros aí? Os juros está era para eu pagar 45 e eu estou pagando 50. Tá certo? Porque eu não dei 50 de entrada, só fiquei devendo 50. Pelo que eu fico devendo é que vai ter juros. Então, se eu fosse pagar à vista, já que eu dei 50, só faltava mais 45, se eu fosse pagar à vista. Mas acabei pagando 50, porque eu paguei a prazo. Então, como é que eu vou pensar? Ao pagar R$50 de entrada, faltava só 45 para quitar. Mas eu acabei pagando 50 um mês depois. Então, onde é que está o juro aí? R$5 de juros em cima de R$45 que eu fiquei devendo. O meu juro foi R$5 em cima de R$45. Se eu dividir, dá 0,11. Ou seja, quanto foi os juros? 11,1% de juros. Por isso que muitas vezes é melhor pagar à vista.
Tá certo? Tranquilo, pessoal? Quando pode, né? Mas não tem, né? Liseira é grande, bota em 12 vezes, né? Bota aí em 24 parcelas. Melhor, né? Bem, eu vou fazer só mais uma questão, que eu acho que é o que vai dar tempo aqui. Eu estou agora nos exercícios complementares, que já são os de casa, tá? São algumas questões do Enem que eu peguei para colocar para vocês. Todas as questões complementares vão estar também comentadas. Então, vamos lá. Primeira questão dos complementares. Estou apostando nos complementares. Como é que diz aí, ó? O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cobram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para as pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas às lavouras anuais e às perenes, como café e fruticultura. De acordo com os dados apresentados apresentados a seguir, né, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro li o texto todinho. Onde é que está a cor mais importante? Perguntinha aqui no final. Ó. De acordo com os dados apresentados, grifa aqui, ó, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura, grifa aí, ó, área utilizada para a agricultura, em relação a quem? A área do território brasileiro. Então, eu vou me atentar lá no texto em dois valores. Qual valores? O valor da agricultura. Procura no texto aí quanto é o valor da agricultura, destinado à agricultura. Procura aí no texto onde é que tem um valor destinado à agricultura. 80 milhões, né? Ó. 80 milhões para a agricultura. Então, a agricultura é 80. Em relação à área do território brasileiro, onde é que está no texto lá a área do território brasileiro? Lá no comecinho, ó, 853 milhões. Então, o que é que eu quero nessa questão? Saber quantos por cento a agricultura, que é 80, é do total, que é quanto? 853. Então, a questão é bem floreada, bem bonitinha, mas no fundo ele quer só aquilo que a gente trabalhou hoje a aula todinha. Como saber quantos por cento uma coisa é de outra. É só dividir uma coisa pela outra. Quantos por cento 80 é de 853? 80 dividido por 853. Quanto é que dá 80 dividido por 853? 0,0937. Essa conta você vai ter que fazer na mão, tá? E tem que fazer rápido. Só tem 2 minutos e meio para fazer uma questão dessa. Certinho? Então tem que fazer rápido. 80 dividido por 853, ó. Não dá. 0, fica 800. Ainda não dá. Mais um 0. 8.000. Aí dá um 9. Aí vai. Pá. Essa resposta aí, 0,0937. Já está em porcentagem? Está em porcentagem? Não. Como é que bota porcentagem? Vezes 100, né? Anda 2 casinhas com a vírgula. Fica quanto? Fica 9,37%. Nas opções aí, onde é que tem 9,37%? Não tem, né? Mas ele tem assim, ó, aproximadamente, não tem? Não tem no texto, aproximadamente? Qual é o valor mais próximo de 9,37? 9,4. Tá certo? Então, qual é a opção que eu vou marcar? Item C. Tudo bem, pessoal? Item D, né? D de Deus. Tá errado o gabarito lá, tá? Depois eu vou conferir lá se está tudo ok, tá? Assim que terminar aqui a aula, eu confiro lá. Então, deu D de dado. E para fechar, a segunda questão, que essa aqui é bem rápida, pessoal, ó. A segunda questão foi uma questão do Enem também, e foi uma questão até fácil. Mas quem não souber interpretar gráfico, não soube, se atrapalhou. Olha aí, ó. Num dia de tempestade, a alteração da profundidade de um rio, um determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Olha para o gráfico aqui, ó. 13 horas, né? Ó, 13 horas. A altura, ele não sabe, é H. Ele não sabe, ele não registrou. Mas ele diz o seguinte, ó.
depois das 13 horas, cada tracinho desse que aumenta na altura é 1 metro. Então, aqui, não sei quanto é o H, não, mas daqui para cá é mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, né? Etc. Aí ele fala assim, ó, registradas às 13 horas não foi anotada, né? Aqui, ó, foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade diminuiu 10%. Entre 15 e 16 horas. 15 ele está bem aqui, ó. 16 ele está bem aqui, ó. Pessoal, quantos tracinhos desceu daqui para cá? 2, ó. Esse cara aqui está nessa altura, ó. Desceu 1, 2. Ele não falou que cada tracinho era 1 metro, não era? Então, quanto foi que desceu aqui? 2 metros. De 15 até 16 horas, quanto foi que desceu? 2 metros. Pois ele disse que diminuiu 10% da profundidade. Ora, então quer dizer que 2 metros é 10% da profundidade. Posso fazer essa comparação? No gráfico eu percebo que de 15 até 16, desceu, ó, 2 tracinhos, ó. E ele fala no texto que cada tracinho é 1 metro. Então, se desceu 2 tracinhos, de 15 para 16 horas, desceu 2 metros. Só que ele fala no texto que diminuiu de 15 até 16, 10%. Então, como é o meu pensamento? 2 metros equivale a 10% da profundidade. Ora, então eu posso fazer isso de cabeça. Se 2 metros é 10%, o 100% é quanto? 20, não é não? 10% não é a 10ª parte? Se 10% é 2 metros, ó, x é 100, regra de 3. Vai dar que o x é quanto? Que o x é 20. Tudo bem? Ora, vamos para a pergunta agora. O x é 20, né? O que foi que ele perguntou? Olha aí a perguntinha final. O que ele perguntou? Vamos olhar. Ele perguntou o seguinte, ó. Às 16, qual a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Às 16 horas. Ó, foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade? Vamos ver. Às 16 horas, ó. Às 16 horas, é bem aqui. Pessoal, nas 16 horas, ó, se a altura mais alta aqui, que é 100%, é 20 metros, quando eu descer 2 metros, está em que altura? 18 metros. Se o total, que é a altura máxima, né, ó, se essa daqui para cá diminuiu 2 metros, que foi 10%. Ora, se 10% é 2 metros, 100% é 20 metros. Então, essa altura todinha aqui, ó, é 20 metros. Só que ele quer às 16 horas, ó. Então, desceu 2, ó. 20 menos 2, 18 metros. É a resposta, tá? Então, a resposta certa aí item A. Tá bom, pessoal? Galera, as outras questões aí eu vou deixar. Tá a solução aqui, vocês podem acessar depois. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de vocês. Grande beijo, obrigado pela participação de vocês aqui nessa aula. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas às vezes o tempo não dá e vamos ter outros encontros aqui.